Livro Profecias, primeiro capítulo, O Porvir do Mundo, terceira parte. Falta-nos agora apenas completar o quadro com algumas observações particulares e práticas, especialmente em relação ao futuro desdobrar-se dos acontecimentos. Todos os povos que aspiram ao domínio proclamam a paz, mas a paz própria sob seu comando. E para conseguir essa paz, eles fazem a guerra, defendem uma nova ordem, mas uma ordem em que eles mandam e os outros servem. E para obtê-la, subvertem e assaltam para destruir a ordem precedente, que não é a deles. Apresentam-se sempre como libertadores, ainda que os povos invadidos não sejam absolutamente ser libertados. Mas dessa forma, os invasores, camuflando-se de libertadores, podem libertar-se melhor do próprio inimigo, vencer e sujeitar o povo invadido. É divertido observar esse jogo de contradições entre o que se diz e o que se faz. Jogo de ilusões psíquicas, cujas razões já vimos. Tudo isso porque, por trás do que se diz, está agindo a dura realidade biológica que fala e age muito diferentemente. Por aí se vê quando podem valer as bandeiras humanas e quanta luta feroz pela vida se realiza atrás delas. Na prática, pela realidade biológica, no plano de evolução animal do homem, cada ordem só pode estabelecer-se e manter-se com a força imposta por um dominador, já que se não formou ainda uma consequência capaz de compreendê-la e mantê-la por convicção espontânea. Na prática, há uma só verdade político-social, a do vencedor. Não é a ideia que vale apenas a ideia que vence. Hoje todos olham para o comunismo porque a Rússia venceu e é forte. Por isso a França teve que ser forte e vencer no período napoleônico, porque sem força nem vitória, as ideias da revolução não teriam interessado a ninguém. Se a Rússia perder, o comunismo se despedaçará nos fragmentos que sobrarem, nos vários estados em que penetrou. O que conta é vencer. Se Hitler tivesse vencido, sua ideia seria hoje a verdade na Europa, e a verdade política alemã seria a única verdadeira. E vencer é problema de meios bélicos, mas os vitoriosos foram a Rússia e os Estados Unidos, e hoje no mundo só existem essas duas verdades, porque foram eles os vencedores. Desse modo, através dos séculos, tivemos várias verdades: a romana, a francesa, a inglesa e etc. De acordo com quem triunfava. Quando um povo vence, estabelece e impõe sua verdade, feita por ele em benefício próprio. Ele faz tudo o que fazem todos os grupos humanos, ou seja, declarar-se da parte de Deus e do direito, coordenando todos os outros. Qualquer homem
só ou em grupo, diz sempre: só eu tenho razão. Temos assim tantas verdades políticas, religiosas, filosóficas, sociais e etc. Se cada um tivesse a sua verdade sem condenar as outras, tudo iria bem, mas cada um é dogmático e absolutista e combate todos os outros e justifica-se disso, porque para eles as outras são um erro. Segundo ele, só ele é o bem, todos os outros são o mal. É assim que nasce cada ordem nova, filha da desordem e do esmagamento. Nasce a paz, o direito, as artes, as ciências e o progresso, dando tom a um período histórico. Os resultados de agressividade, que normalmente é delinquência, legitimam-se e a glória do triunfo cura tudo. Os ministros de Deus na terra aprovam e abençoam, fixam-se as novas posições, até que outra guerra ou revolução provoque nova derrubada. Esta é a florescência das tempestades sociais, um progredir de ordens a nascer, cada uma das ruínas da precedente, cada vez mais perfeitas, repetindo assim o processo de reharmonização do universo, que da mesma forma parte do caos para voltar a Deus. É esse o caminho da vida, lógico, justificado, como não são as palavras dos homens. Continuemos a observar os fatos mais próximos à realidade biológica, que é tão diversa das aparências, sempre escondida na substância dos fatos. Na realidade, a vitória do proletariado no mundo inteiro justificaria hoje o domínio de Moscou, assim como a vitória de Cristo em todo o mundo poderia significar o domínio do Vaticano. Recordemos que, no fundo, o protestantismo nasceu sobretudo pela luta de raças. E como hoje poucos combatem o Cristo, mas muitos combatem os padres que se vinculam e que se inculcam ministros seus. Assim, poucos combatem a justiça social do comunismo, mas muitos combatem o bolchevismo russo, que se inculca ministro daquela justiça. Logo, tudo é luta, porque na Terra as ideias universais, supernacionais e de superação não existem na prática, mas, ao contrário, tudo está personificado em homens que, por trás dos ideais, fazem um trabalho muito diferente, ou seja, lutam por sua própria vida. Esta é a realidade biológica. Imaginemos que num quarto cheio de objetos pequenos para nosso uso, venham habitar uma multidão de insetos. Eles utilizarão tudo para si mesmos, transformando-os para outros objetivos, usando-os como esconderijos e trincheiras, como meios de ataque e defesa, para a luta de vida e de morte, que é sua principal ocupação. Assim, as religiões e os ideais na Terra são transformados e utilizados pelos homens que, antes de tudo, lutam para viver como esconderijos e trincheiras, como meios de ataque e defesa na luta pela vida, que é sua ocupação primordial. Só os ingênuos podem deixar de ver essa dura realidade por trás
de tantas bandeiras desfraldadas e acreditar que se possa viver de ideias. Estes, para atuarem na Terra, têm que dar conta à realidade biológica que muitas vezes é bestial. Quando acusamos em nome da virtude, será que somos sinceros e verdadeiramente acusados pela virtude, ou será porque ela limita a expansão do próximo? E disso se aproveita nosso egoísmo expansionista. Assim é que se prega sem crer. É assim que os ideais na Terra aparecem, sobretudo, como mentira. Concluamos lançando um olhar no futuro do mundo. Se quisermos compreender quais são os motivos que fazem caminhar os homens na história, teremos que olhar para trás das bandeiras e das ideologias para a supradita realidade biológica que é a verdade na vida da Terra. Verdade dura, mas verdadeira, que como tal permanece para quem olhe profundamente, ainda que ela goste de ocultar-se na luta atrás de verdades fictícias e aparentes. É verdade que a história obedece, em suas grandes linhas, ao pensamento diretivo de Deus. Imaginemos, em suas grandes linhas de pensamento diretivo de Deus, imanente na história, mas o homem obedece a isso inconscientemente, pois só conhece o particular em que está imerso, em que se realiza não o progresso do mundo, que é confiado às mãos bem diversas, mas a experimentação do homem para amadurecer sua evolução. Dado isso, é fácil de ver o egoísmo de nação, que é a realidade biológica que se esconde sob as ideologias comunistas. Quem conhece o homem e a vida jamais poderá acreditar nos proclamados sentimentos de amor ao próximo e que se vá à procura de seu bem-estar. Provam-nos os métodos usados, pois o método é o que revela a verdadeira intenção de que age. Se o comunismo tem a grande função histórica de lançar e de impor com a violência o princípio da justiça social ao mundo surdo, isto é obra do pensamento diretivo da história que quer o progresso do mundo, mas a psicologia dos homens encarregados desse trabalho é movida por interesses bem diversos, racistas, expansionistas, imperialistas. Eles querem crescer e são utilizados para um trabalho de destruição do velho e para o lançamento de uma nova ideia evangélica, da qual seus métodos se revelam imensamente afastados. Os homens da Rússia seguem os costumeiros e atávicos instintos humanos, em que estão fechados em virtude de seu grau de involução biológica. Segundo sua natureza, eles aqui experimentam sua vida. Ponhamos agora de lado as grandes linhas da história e o modo pelo qual esta os utiliza para objetivos que eles mesmos desconhecem. Observemo-los, ao contrário, no modo particular de sua ação, segundo as realidades biológicas em que se movem. Esta posição, a psicologia da história salvadora e construtiva do progresso, está longe. Temos, ao invés, uma psicologia particular, egoísta, desapiedada, feita de luta, de golpes
e contragolpes, em que se joga o jogo duro, terminando com a vitória, prêmio à vida, ou com a derrota, condenação à morte. Neste terreno, Rússia e Estados Unidos são dois centros de egoísmos desenfreados, dois imperialismos rivais até a morte, pela conquista de domínio no mundo. As ideologias não têm intromissão. Esta é a realidade biológica. Os princípios proclamados são apenas mantos que a escondem. São propaganda para conquistar prosélitos. Cada um dos dois gaba um programa mais belo, mas ambos fazem a mesma coisa. Posto isto, a tendência a um choque é um fato. O choque é extremamente provável e a ameaça pende sobre o mundo. O que refreia os dois é o medo recíproco. Daí sua corrida aos armamentos, não obstante a contínua propaganda da paz, justamente porque eles só acreditam em sua própria força. Eles se espionam e logo que um deles tiver a certeza da própria superioridade e da inferioridade do outro, estará pronto a saltar-lhe em cima para liquidá-lo. Questão apenas de preparação entre os dois consolos pacifistas. São as grandes fábricas americanas que, por terem superioridade técnica e produção bélica, detêm a Rússia em seu caminho para a Europa. Nada mais a deteria. E a Europa suportaria uma invasão e um domínio eslavo em nome da justiça social. Daí a luta entre os dois rivais para a superioridade técnica, que é hoje a condição para a conquista do mundo. A fatalidade do embate aparece oferecida a nós pela constatação já feita de que as revoluções estão ligadas ao ciclo napoleônico. O fascismo e o nazismo, filhos de revoluções, iniciaram o mesmo ciclo com a mesma lei e caíram vítimas dela, como Napoleão. Vimos que revolução, expansionismo, imperialismo e guerra são anéis da mesma cadeia. Além disso, as ditaduras, como a da Rússia, absolutas e sem controle, não têm o freio que pode ser usado na opinião pública, pela consciência do povo para deter ou, ao mesmo, retardar decisões pessoais e precipitadas. Ora, diante de uma Rússia assim, tornada tão poderosa, formou-se logo, por lei de equilíbrio, o antagonista proporcionado. Esse seu processo de desenvolvimento a leva, pois, fatalmente, em suas aventuras imperialistas, a combater o contra-imperialismo dos Estados Unidos. Assim, os dois imperialismos, o do pan-eslavismo e o do pan-americanismo, têm que bater-se amanhã, explodindo numa guerra aberta, para com isso resolver a Guerra Fria, que já se processa. Nesse intemerim tendem os dois centros a reagrupar em torno a si o maior número de estados satélites. E continua a pressão dos dois centros, e não se vê como passar para a maturação da Revolução bolchevistas, até seu período imperialista de conquista ativa, com a guerra aberta pelo domínio do mundo.
Se esse domínio mundial é o programa do comunismo russo, como poderá ele deter-se agora sem renegar a si mesmo? E como poderá não tentar, por coerência, se isto está em seu plano programado, a conquista real do mundo, passando, logo que eu possa, da atual guerra latente a uma guerra aberta de conquistas? Se o campo de batalha será a Europa ou a Ásia, é só uma questão de estratégia. É fato, porém, que a Europa perdeu seu poder e autonomia. Suas colônias chegam à maioridade e com isso se tornam independentes. A Europa precisa hoje apoiar-se em estados mais fortes e mais armados, já que seus exércitos e sua preparação bélica estão inadequados a resistir, hoje sozinhos, a um assalto de nações mais poderosas. Iniciou-se, assim, a liquidação das várias nações da Europa como potência mundial, estando dessa forma reduzida a uma posição subordinada à defesa que lhe é oferecida por outras ações. A Europa se está tornando domínio alheio. Ela é disputada pelas duas grandes potências que buscam apoderar-se dela e com métodos diversos já a invadiram e possuem em parte uma ajuda-a e protegendo-a, outra penetrando-a como partido político. Para tudo isso, haveria uma só defesa, a unificação. Mas nenhum dos dois países rivais parece querê-la, porque uma Europa unida formaria uma terceira grande potência, com quem depois teriam que acertar as contas. E a própria Europa parece não saber superar os velhos rancores e divisões nacionalistas. A pressão que a ameaça russa exercita nesse sentido é forte e é verdadeiramente benéfica, porque a impele realmente para a formação de uma nova grande unidade, o que é indiscutivelmente um progresso. Mesmo que na ideologia russa esteja previsto tudo menos uma realização, a qual, entretanto, está nos planos da história. Mas por mais que isto seja obstáculo e difícil, não há outra solução. Se a Europa não quiser acabar como escrava e incluída num ou noutro dos dois grandes imperialismos. São estas as forças em contrastes no terreno da velha Europa. Cada uma das nações é atacada em sua autonomia e teme perdê-la a sua independência, que não quer ver sacrificada. É esse superativismo egoísta, essa rivalidade que divide, o perigo que hoje faz a Europa fraca e pode amanhã tornar escrava. Não há dúvida de que, se reduzido a um objeto disputado por outro que brigam para dominá-la, significa ter perdido o primado do mundo e encaminhar-se para a liquidação. A Europa não se acha hoje nas mesmas condições em que se achava a antiga Roma no fim do Império. Mesmo no caso em que ela chegue a unificar-se, conseguirá ressurgir ou sua civilização já está em liquidação, com as invasões bárbaras às portas, tal como ocorreu à antiga Roma? E a Europa poderá, mesmo unificada, resistir à pressão de dois imperialismos que a disputam, provenientes de dois mais primitivos? Sim, mas também mais jovens do que ela,
que já esgotou seu papel histórico, imperialista e colonizador, como dominadora do mundo. Como se vê no terreno do particular, temos muitas forças em ação, contrastantes, ligadas a um desenvolvimento lógico. De um lado, a Revolução Russa, que hoje funciona como motor propulsor da história de nosso tempo, revolução que já desembocou no imperialismo e que está ligada para afirmar-se sem o que falaria. Potência nova contra quem, para equilíbrio, se contrapõe o contra-imperialismo. Norte-americano, equilíbrio, cano e a unificação europeia e de todas as nações menores para sua defesa comum. Essas forças opostas tendem a bater-se para resolver no choque, englobando atrás de si as forças menores. É esse o trabalho dos homens, em que eles experimentam sua própria vida, seguindo seus instintos e as leis da realidade biológica de seu plano de evolução. Acima de tudo isso, há os grandes planos, segundo os quais a inteligência da história utilizará todos esses conhecimentos particulares para atingir outros objetivos, como a unificação de nações em grandes unidades coletivas, a destruição do velho para plantar o novo, a afirmação no mundo do princípio da justiça social, a liquidação de todas as guerras e dos governos agressivos e violentos. Quando eles já tiverem cumprido sua função destrutiva, hoje útil. Assim, neste duplo binário caminha a história. Há o trabalho do homem necessário também a ele, para aprender, e o trabalho de Deus que dirige a história. Há embaixo um mundo de velhacarias em que se combate ferozmente a dura luta pela vida. E há no alto um mundo de sabedoria e bondade, com que Deus guia os acontecimentos, canalizando-os para o bem, segundo a linha da evolução. Duas atividades paralelas que se entrelaçam, se interpenetram, que na realidade se fundem e realizam uma só obra, o progresso do mundo, guiado por Deus e executado pelo esforço do homem. Este pode lutar, sofrer, errar, espiar, mas não pode dirigir, porque não sabe. É necessário a experimentação humana para que possa o homem aprender e assim possa progredir. Mas é indispensável também um guia inteligente que saiba para poder canalizar para alvos precisos e benéficos todo esse esforço, sem a qual não se realizaria o progresso. E é lei que o progresso se realize. O dinamismo de nosso século é produzido pela Revolução Russa, como o do século passado foi representado pela Revolução Francesa. Cada revolução é uma explosão, é uma erupção vulcânica das forças da vida que irrompem e que depois um século de história vai assimilando. Também a Revolução Francesa destruiu o mundo para que se reedificasse outro. Assim, a Revolução Russa desempenhará a função de destruir o mundo para que se possa reedificar outro melhor. É dessa forma, através desse trabalho imenso, em que se chocam forças cegas e forças inteligentes, tremendo o embate guiado pela potência do Espírito.
É dessa forma que se elabora o terreno e são amadurecidos homens e acontecimentos, para que possa nascer na Terra a nova civilização do terceiro milênio.